Estudo do Catecismo da Igreja Católica, com o Padre Bruno Leonardo Braga. Desejei ver com a inteligência o que acreditei. Santo Agostinho. Tuas asas que nos elevam em contemplação. No último encontro, nós encerramos a nossa meditação sobre o 5º artigo da Profissão de Fé, que afirma a descida de Jesus aos infernos, ou à mansão dos mortos. E, ao mesmo tempo, afirma também a sua ressurreição dos mortos. E hoje nós vamos meditar sobre o 6º artigo da Profissão de Fé. Nele, nós afirmamos: Jesus subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. São Marcos, no seu Evangelho, capítulo 16, versículo 19, nos diz: E o Senhor Jesus, depois de ter-lhes falado, foi arrebatado ao céu e sentou-se à direita de Deus. O corpo de Cristo foi glorificado desde o instante da sua ressurreição, como provam as propriedades novas e sobrenaturais de que desfruta a partir de agora o seu corpo em caráter permanente. Nós falávamos na nossa meditação sobre a ressurreição de que o corpo glorioso de Jesus ressuscitado já não se submete mais aos limites do tempo e do espaço. Por isso, ele pode aparecer quando ele quiser, a quem ele quiser e da forma como ele quiser. Mas, durante os 40 dias em que Jesus vai comer e beber familiarmente com seus discípulos e vai instruí-los sobre o reino dos céus, a sua glória ainda permanece velada sob os traços de uma humanidade comum. A última aparição de Jesus termina com a entrada irreversível da sua humanidade na glória divina, simbolizada pela nuvem e pelo céu, onde já está desde agora sentado à direita de Deus. Só de um modo totalmente excepcional e único, ele vai depois se mostrar a Paulo como a um abortivo, como São Paulo mesmo nos diz, na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 8, numa última aparição que vai constituir Paulo como apóstolo. O caráter velado da glória do ressuscitado durante esse tempo, durante esses 40 dias em que ele permanece com os discípulos, transparece em sua palavra misteriosa a Maria Madalena. No Evangelho de São João, capítulo 20, versículo 17, ele afirma para a sua discípula: Ainda não subi para o Pai, mas vai aos meus irmãos e dize-lhes: Eu subo para meu Pai e vosso Pai, para o meu Deus e vosso Deus. E isso indica uma diferença de manifestação entre a glória do Cristo ressuscitado e a glória do Cristo exaltado à direita do Pai. Aliás, o acontecimento, que é ao mesmo tempo histórico e ao mesmo tempo transcendente da ascensão, marca a transição de uma para outra, ou seja, a passagem da glória do Cristo ressuscitado para a glória de Cristo exaltado à direita do Pai. Essa última etapa permanece intimamente unida à primeira, isto é, a descida do céu realizada na encarnação. Como Jesus fala no Evangelho de São João, capítulo 3, versículo 13, ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Ou seja, só aquele que saiu do Pai pode retornar ao Pai. E é importante nós considerarmos isso, porque, entregue às suas forças naturais, a humanidade não tem acesso à casa do Pai, à vida e à felicidade de Deus. É só Cristo quem pôde abrir esta porta ao ser humano, de sorte que nós, seus membros,
tenhamos a esperança de encontrá-lo lá onde ele, a nossa cabeça e nosso princípio, nos precedeu. Em São João, no Evangelho de São João, capítulo 12, versículo 32, Jesus fala: "E quando eu for elevado da terra, atrairei todos os homens a mim." A elevação na cruz significa e anuncia a elevação da ascensão ao céu. Aliás, é o começo dela. Jesus Cristo, o único sacerdote da nova e eterna aliança, não entrou em um santuário feito por mão de homem, como nos afirma a carta aos Hebreus, capítulo 9, versículo 24. E sim, entrou no próprio céu, a fim de comparecer agora diante da face de Deus a nosso favor. Então, no céu, Cristo exerce em caráter permanente o seu sacerdócio. Por isso, ainda seguindo Hebreus, capítulo 7, versículo 25, Jesus, ressuscitado e assentado à direita do Pai, é capaz de salvar totalmente aqueles que por meio dele se aproximam de Deus, visto que ele vive eternamente para interceder por eles. E como sumo sacerdote dos bens vindouros, ele é o centro e o ator principal da liturgia que honra o Pai nos céus. A partir de agora, Cristo está sentado à direita do Pai. E por direita do Pai, nós entendemos a glória e a honra da divindade, onde aquele que existia como Filho de Deus antes de todos os séculos, como Deus e consubstancial ao Pai, se sentou corporalmente depois de encarnar-se e de sua carne ser glorificada. E é bonito nós contemplarmos este mistério, porque a Santíssima Trindade, como Deus, é puro Espírito. Aquele que desceu do céu na encarnação, o Filho de Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, é eternamente com o Pai, puro Espírito. Mas uma vez que acontece o mistério da encarnação, ou seja, Jesus, Filho de Deus, assume a condição de ser humano, assume a nossa carne, isso se torna um ato irrevogável de Deus. E ao voltar para o Pai, Jesus não abandona a nossa carne, não abandona a nossa corporeidade, mas carrega consigo o nosso corpo, agora glorioso, de modo que nós hoje contemplamos a carne humana no seio da Santíssima Trindade, porque ela é verdadeiramente carne do Filho de Deus. O sentar-se à direita do Pai significa a inauguração do reino do Messias, realização da visão do profeta Daniel no tocante ao Filho do Homem. Lá em Daniel 7, versículo 14, nós lemos: "A ele foram outorgados o império, a honra e o reino, e todos os povos, nações e línguas o serviram. Seu império é um império que se passará, e seu reino jamais será destruído." A partir desse momento, os apóstolos se tornaram as testemunhas do reino que não terá fim. Então, a ascensão de Cristo assinala a entrada definitiva da humanidade de Jesus no domínio celeste de Deus, de onde voltará, mas que, até lá, o esconde aos olhos dos homens. Jesus Cristo, cabeça da Igreja, nos precede no reino glorioso do Pai, para que nós, membros do seu corpo, vivamos na esperança de estarmos um dia eternamente com Ele. E tendo entrado uma vez por todas no santuário do céu, Jesus Cristo intercede sem cessar por nós como mediador que nos garante permanentemente a efusão do Espírito Santo. E assim nós encerramos a nossa meditação sobre o 6º artigo da nossa profissão de fé. Na próxima semana, nós continuaremos o nosso estudo do Catecismo da Igreja, meditando sobre o 7º artigo da profissão de fé, que afirma: "Donde virá julgar os vivos e os mortos."